Então, muito boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Excelentíssimo Sr. Presidente da Cooperativa Agrícola de Alcobaça, Excelentíssimo Sr. Presidente e Secretário-Geral da Confederação de Agricultores de Portugal, Excelentíssimos Senhores e Senhoras, caros participantes. Começo por agradecer o convite que foi dirigido à Direção-Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Valdo Tejo pela Cooperativa Agrícola de Alcobaça para participar no encerramento do seminário sobre cooperativismo e desenvolvimento rural e para debater duas questões muito relevantes da agricultura portuguesa. A agricultura, como todos os outros setores, sofreu alterações ao longo dos tempos. Umas mais superficiais, outras mais profundas, esteve e está em constante transformação, sendo que de alguma forma tem sido aproveitado para se definir o adequado papel das associações de agricultores. Ao longo dos últimos anos, as associações de agricultores têm vindo a assumir um papel preponderante no setor agrícola, pelo desempenho de um vasto conjunto de funções junto do agricultor, que constitui o suporte fundamental da modernização da agricultura. Perante os novos desafios da agricultura europeia e portuguesa, as associações devem preparar-se cada vez mais, devem reorganizar-se, crescer em competência e dar um salto qualitativo do papel a desempenhar nas futuras novas políticas, que deverão fornecer os instrumentos mais adequados para valorizar os serviços produzidos pela agricultura. O papel da agricultura não é só o de produzir bens alimentares ao mínimo custo possível. O papel desempenhado pela atividade agrícola na sociedade tem vindo a mudar nos últimos tempos. A multifuncionalidade da agricultura resulta num conjunto de benefícios diretos e indiretos para a sociedade. Preserva a biodiversidade, efetua a gestão sustentável dos recursos naturais, salvaguarda o território e as paisagens rurais, contribui para a economia e emprego agrícola. Benefícios adicionais que a atividade agrícola proporciona pelas funções ambientais, económicas, sociais e de segurança alimentar. As associações de agricultores podem fazer muito pelo setor. Para além do papel atual, no futuro espera-se que possam ter um papel ainda mais preponderante no novo contexto da agricultura, pelo novo desafio do reconhecimento, pela sociedade e pelo mercado, uma vez que a atividade agrícola desempenha um papel bastante específico no processo de desenvolvimento integrado do país. Desta forma, reconhece a importância da responsabilização direta das associações representativas dos agricultores na execução de tarefas que envolvem interesses relevantes dos seus associados, bem como o estímulo e o contributo significativo para o reforço do movimento associativo socioprofissional na perspectiva da participação dos agricultores na definição da política agrícola. Em relação ao futuro da política agrícola e do desenvolvimento rural, na perspectiva das autoridades portuguesas, pretende-se reafirmar a importância de uma PAC forte, equilibrada, de caráter abrangente, traduzida em regras comuns e dotada de meios suficientes. É necessário reconhecer a necessidade de uma revisão dos fundamentos e da repartição dos apoios diretos aos agricultores, desligando-os progressivamente dos direitos históricos e associando-os quer à compensação pelo cumprimento de boas práticas agrícolas e ambientais que lhes são exigidas, quer aos pagamentos aos agricultores pela produção e promoção de bens públicos, de proteção e valorização do meio ambiente, da biodiversidade e do bem-estar animal, quer ao apoio das zonas menos favorecidas. É essencial dar especial atenção à resposta aos novos desafios nos domínios da segurança alimentar, da volatilidade dos mercados e da resposta às alterações climáticas, reavaliando e melhorando o conjunto de instrumentos de regulação dos mercados, visando uma maior equidade na repartição do valor ao longo da cadeia alimentar, bem como instrumentos de gestão de riscos e de apoio à mitigação e adaptação às alterações climáticas, em particular o financiamento dos seguros agrícolas. É importante o apoio da PAC ao desenvolvimento rural, nas componentes de competitividade, gestão sustentável dos recursos naturais e equilíbrio territorial, sendo também muito relevante a participação dos jovens, que será fundamental para se desenvolver um setor agrícola mais dinâmico e uma economia mais diversificada e inovadora nas zonas rurais, com criação de emprego. O compromisso do Ministério para com a agricultura passa por três grandes objetivos: o aumento da produção, a concentração da oferta e o funcionamento da cadeia alimentar. Um dos objetivos prevê uma diminuição progressiva do déficit da balança alimentar até ao equilíbrio em valor
em 2020. Este objetivo implica, para os próximos anos, um aumento da produção agrícola com capacidade exportadora. Será em torno deste grande objetivo que vão ser desenhadas todas as políticas nacionais. É neste quadro que se fará a negociação da política agrícola comum. A instalação bem-sucedida de jovens agricultores deverá contribuir para a melhoria geral da atividade, trazer mais empreendedorismo, acompanhado de novas competências, maior adaptabilidade e melhorias na gestão, níveis de produtividade mais elevados e, consequentemente, maior capacidade competitiva. O apoio à instalação inicial do jovem agricultor assenta num plano empresarial de desenvolvimento e adaptação da exploração, capaz de gerar impactos positivos nos setores e na região onde se insere. Falando da internacionalização do setor agroalimentar, importa referir que as exportações dos setores da agricultura, das pescas, das florestas e da agroindústria representam um importante e significativo contributo para a internacionalização da economia nacional, tendo ainda um forte potencial de crescimento. O papel das empresas destes setores é muito importante na realização do desígnio nacional de aumento da competitividade e da produtividade da agricultura portuguesa. Um fator determinante para uma maior visibilidade da agricultura portuguesa nos mercados nacionais e grandes mercados internacionais é a concentração da oferta através da criação, aumento de dimensão e profissionalização das organizações de produtores. As zonas agrícolas são dotadas de estruturas organizativas capazes de assegurar a produção com qualidade sustentável e a sua colocação no mercado. No entanto, nem todas as organizações de produtores existentes têm dimensão e capacidade suficientes para satisfazer as quantidades da procura externa. O território, embora dotado de potencial produtivo, carece de iniciativas empreendedoras para a organização da oferta no mercado atual. O facto é que, quando existem e são bem geridas, as organizações de produtor são importantes para o setor, como são os casos do leite, das frutas e legumes e do vinho. A estrutura fundiária existente, que assenta na pequena e média propriedade, implica um esforço da organização dos agricultores, de forma a ganharem escala e passarem a ser interlocutores das grandes cadeias de distribuição. É importante o estímulo das organizações interprofissionais de forma a conseguir o equilíbrio da cadeia alimentar. As políticas públicas não têm fomentado tanto quanto deviam a promoção das organizações de produtores fortes. Temos uma oferta concentrada em apenas 15%, quando outros países da Europa têm 95%. É ainda mais importante juntar nas mesmas organizações produtores, industriais e distribuidores com interesses comuns e vontade de crescer em conjunto. É preciso que exista mais justiça na distribuição do valor acrescentado entre os vários agentes da cadeia alimentar. E acredita-se que são os vários agentes que têm de se entender para gerar um maior equilíbrio, com o apoio do Ministério da Agricultura, em particular com a colaboração da recentemente criada Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar, chamada PARCA, com a missão de promover a análise das relações entre os setores da produção, transformação e distribuição de produtos agrícolas, com vista ao fomento da equidade e do equilíbrio na cadeia alimentar. Concluindo, a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Valdo Tejo congratula-se com a iniciativa da Cooperativa Agrícola de Calcobaça na organização deste encontro e manifesta a sua disponibilidade para, juntamente com as estruturas da região, incentivar os atores locais, públicos e privados a contribuir para o desenvolvimento rural da agricultura regional e nacional. Muito obrigado pela vossa atenção.